Continue adorando ao Senhor, continue bendizendo o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, Deus cuida de ti, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele cuida de mim, Ele cuida de ti. Amém? Deus abençoe. Deus, Ele cuida de nós. Não se preocupe. Deus, Ele cuida de mim. Deus, Ele cuida de você. Eu quero rapidamente trazer aqui uma palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, mais uma vez, pegue ela comigo no Evangelho que escreveu o evangelista Mateus. O Evangelho que escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 14, do versículo de número 29. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 22. Amém? Evangelista que escreveu, evangelista Mateus,
evangelho que escreveu o evangelista Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta manhã. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima das águas. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Manda-me ir contigo por cima das águas. E ele lhe disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Repita comigo: andou por cima das águas. Pode se assentar. Antes de eu entrar nessa introdução bíblica, eu quero dizer para você que o objetivo, muitas das vezes, das nossas lutas e dos nossos açoites pelas ondas das lutas e das dificuldades, muitas das vezes o motivo do vento, ao contrário, é para que nós venhamos tomar uma atitude, uma posição diante do Senhor. Esse vento, ao contrário, é uma estratégia de Jesus para que nós venhamos se posicionar, tomar uma posição diante do Senhor. E ele lhe disse: vem. Quem está chamando aqui? Jesus. Jesus está chamando Pedro. Jesus está chamando Pedro para Pedro desafiar a lei da física. Jesus está chamando Pedro para Pedro fazer aquilo que ele nunca tinha feito. Jesus está chamando Pedro para uma nova experiência. Jesus está chamando Pedro para Pedro viver o sobrenatural. É isso que Deus ele quer que nós venhamos viver, o sobrenatural, o poder de Deus, a virtude do Senhor. Porque o apóstolo São Paulo, ele disse assim para os irmãos de Coríntios, que quando eu fui ter convosco, eu não fui com um montão de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu fui em demonstração de poder. O verdadeiro evangelho é poder, é sobrenatural, é alegria que somente os céus podem dar, é paz que somente Jesus pode dar. Jesus então está chamando Pedro: vem para o sobrenatural. Mas para que Pedro viesse se posicionar, ele teve que sentir na pele o vento ao contrário. Para Pedro se posicionar, ele teve que sentir o seu barco ser acometido por ondas fortes que estavam fazendo com que o seu barco viesse a afundar. É verdade, Pedro temeu, Pedro ficou com medo do vento forte, das ondas que arremessavam sobre o seu barco. Chegou um ponto de Pedro pensar que era um fantasma que estava vindo na sua direção.
mas não era um fantasma, era Jesus que estava perto. E tem momentos que as lutas e as dificuldades, o vento ao contrário, as ondas que arremessam o nosso barco, parece que tem momentos que nós esquecemos que Jesus está perto. Parece que tem momentos que nós esquecemos da promessa do Senhor que o Senhor fez para com a nossa vida. Mas todo aquele cenário que Jesus preparou, todo aquele contexto, é porque Deus queria que Pedro tomasse uma posição. E na nossa vida não é diferente. Às vezes o vento assopra ao contrário, às vezes as ondas batem do nosso barco, chegando ao ponto do nosso barco querer naufragar. Mas esse momento que você está enfrentando não é para a sua morte, não é para ver o seu barco afundar, mas é para que você e eu tomemos uma posição diante do Senhor e vivemos o sobrenatural de Deus. É isso que Deus ele quer, que nós venhamos viver o sobrenatural de Deus. Não podemos nos conformar, não podemos nos comportar como uma pessoa normal, como ímpio, mas temos que se comportar como servimos um Deus do impossível, e que nós somos filhos de Deus, e que Deus ele tem o melhor para nós, as melhores experiências Deus ele tem para nós. Jesus termina de multiplicar o pão e o peixe. Jesus dá ordem para os seus discípulos: entrem no barco, enquanto eu despeço a multidão. Jesus ele despede a multidão, despede os seus discípulos. Os seus discípulos estão no barco navegando, e Jesus sobe no monte orar. Jesus está no monte orando e observando. Jesus está no monte orando e observando os seus discípulos. Tudo está sobre os olhar de tocha de fogo do Senhor, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus está te vendo. Você pode estar sendo açoitado pelas ondas, você pode estar sendo açoitado pelo vento ao contrário, mas nesta manhã eu quero que você saiba isso: Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Ele pode até não fazer nada, ele pode até estar em silêncio, mas ele está te vendo. A Bíblia vai dizer que os discípulos estão sendo açoitados por ondas pesadas, ondas fortes, por causa do vento ao contrário. Os discípulos estão com medo, e eles estão pensando que chegou o seu fim. Eles estão pensando que o barco vai afundar, que o barco vai naufragar. E Jesus está olhando, e Jesus não faz nada, Jesus não se levanta, Jesus está observando. Passa-se a primeira vigília da madrugada, segunda, terceira, quarta, aproximadamente 10 horas. Jesus não faz nada, Jesus está olhando, mas Jesus sabe de todas as coisas. Chegou o momento de Jesus se levantar na quarta vigília da madrugada, aproximadamente 4 a 5 horas da manhã. Jesus se levanta, ele desce o monte, e Jesus vai caminhando de encontro ao barquinho dos discípulos, andando por cima das águas. O nosso Deus, ele é terrível. O nosso Senhor Jesus, ele vai andando por cima das águas, de encontro ao barco dos discípulos que estão sendo açoitados pelo vento ao contrário. Eu vou falar de novo para ver se isso vai servir na sua vida. Jesus se levanta e está indo de encontro ao barco dos discípulos que está quase afundando. Jesus está indo de encontro ao barco que está quase afundando. Jesus está indo de encontro ao barco que está sendo açoitado pelo vento ao contrário. Oh, glórias a Deus, aleluia, 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 glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Jesus vem caminhando por cima das águas, e quando os discípulos avistam aquele ser de branco no meio da escuridão, no meio do vento forte, em cima das águas, os discípulos começam a gritar de medo e a dizer um para o outro: é um fantasma. O que nos atrapalha às vezes para nós alcançarmos o nosso sucesso, o nosso objetivo, o nosso sonho, às vezes é o medo.
O medo, ele é um gigante que nos afronta, mas nesta manhã, Deus, ele te encoraja. Não temas. O Senhor te encoraja no meio dessa tempestade, no meio desse vento forte. Como Jesus, ele diz para os discípulos: não temas, não é um fantasma, mas sou eu, não tenha medo. E o Senhor, ele vai encorajando a Pedro. O Senhor te encoraja nesta manhã, como o Senhor fez com Josué. Esforça-te, tem de bom ânimo, Josué. Tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Deus ainda está no controle da situação. Não temas, não temas, não tenha medo. Sou eu, Jesus. Pedro, ele olha e ele diz: mestre, se for o Senhor mesmo, diga que eu vá até o Senhor, mas eu quero ir também andando por cima das águas. Os discípulos olham para Pedro e dizem: Pedro, você está ficando doido? Andar por cima das águas? Pedro vai desafiar a lei da gravidade. Pedro vai desafiar a física. Pedro vai sair do natural e ele vai entrar no sobrenatural. Jesus preparou todo esse cenário, Diácono Gustavo, para Jesus ver sair da boca de Pedro: eu quero andar no sobrenatural, eu quero andar por cima das águas. Eu quero que você entenda: o Senhor não escolheu você para ser alguém natural. Eu quero que você entenda que Deus tem coisas grandes para você. Eu quero que você entenda que você não nasceu para viver uma vida monótona, para viver uma vida parada, para viver uma vida sem graça, não. O Senhor está aqui nesta manhã dizendo: vem, Pedro, vem para o sobrenatural, vem para o sobrenatural, vem para o manto da oração, vem para o mistério do jejum, vem para o mistério de Deus, vem mergulhar no oceano do Espírito, vem provar da alegria que você nunca provou, vem provar daquilo que você nunca provou, vem provar das experiências. Será que você tem fé para isso nesta manhã? O Senhor quer achar fé dentro de você. Vem, Pedro, o Senhor está dizendo: vem. O Senhor está te chamando nessa manhã. Quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem te vocacionou foi Deus. O Senhor está dizendo nesta manhã: não temas, não tenha medo, eu quero você andando por cima das águas. Vem! Pedro toma uma posição. Pedro se posiciona. É isso que Deus quer. Oh meu Deus, é isso que Jesus quer. Se posiciona, entra na vontade, no querer do Senhor. Vem. Pedro se posiciona no meio daquele vento, no meio daquele vento ao contrário. Pedro vai andando em cima do barco, na direção do Senhor. E Pedro, ele levanta o seu pé e ele vai colocar um pé na água. E Pedro coloca o primeiro pé na água. Os outros discípulos não estão entendendo, com os olhos estatalados. É isso. Muita gente não vai entender o que você vai fazer. Muita gente vai dizer: ele é louco, ele é doido, ele mudou. O que está acontecendo com esse homem? É porque Pedro não quer viver mais uma vida natural. Pedro não quer viver mais uma vida normal. Pedro, ele quer andar no sobrenatural de Deus. E os discípulos não estão entendendo. Vai ter muita gente que não vai entender, mas isso é fé. Isso é fé. Pedro coloca o primeiro pé na água. Pedro coloca o segundo pé. Eu quero conjecturar. Quem sabe ele dá um pulo? Está duro igual concreto. Oh, glória! Aleluia! Pedro já está vivendo o sobrenatural. Alguém em cima das águas. Pedro já está vivendo o sobrenatural. Eu vou profetizar, eu posso profetizar. Levanta uma mão, levanta as tuas, por favor. O sobrenatural de Deus está acontecendo na sua vida enquanto você está aqui nessa manhã. Toma posse do sobrenatural de Deus. O milagre de Deus, o impossível de Deus está acontecendo no mundo espiritual, na sua vida, enquanto você está aqui
aqui nesta manhã, receba o teu milagre agora. Jesus está dizendo: vem, vem Pedro. E Pedro vai. Pedro já está andando. A Bíblia diz que ele andou por cima das águas. Jesus está dizendo: vem. E ele está andando. Jesus está dizendo: vem. E os outros discípulos, eles não estão acreditando. Eles estão de boca aberta dizendo: milagre, impossível. É isso que vai acontecer. Vai ter muita gente que, quando vê a promessa de Deus se cumprir na sua vida, eles vão ficar de boca aberta, eles vão ficar de olhos estatalados, eles não vão acreditar, porque milagre não se explica, milagre se vive quando Jesus diz: vem, e nós obedecemos a voz do Senhor. O Senhor está dizendo nessa manhã: vem, se coloque de pé, a minha esposa vai louvar. O Senhor está dizendo: vem. O Senhor está te chamando, moço, moça, senhora, senhor, igreja. O Senhor quer que nós venhamos viver o sobrenatural. Eu quero que você nesta manhã, eu quero que você seja obediente à voz de Deus. Deus, Ele está requerendo algo de você. Se Pedro não se levantasse, se Pedro não se posicionasse, se Pedro não movesse, se Pedro não desse o primeiro passo, se Pedro não fosse de encontro de Jesus, nunca que ele iria experimentar a experiência do sobrenatural, de andar por cima das águas. Tem coisa que é só você que pode fazer, tem coisas que a minha esposa não pode fazer por mim, nem eu por ela. Tem coisa que o seu patrão não pode fazer por você. Tem coisas que é somente você que pode fazer. E o Senhor está te chamando nesta manhã: vem. O Senhor está te chamando nesta manhã: vem. O Senhor está te chamando nesta manhã: vem. Vem para o sobrenatural de Deus. Será que você consegue nesta manhã ouvir a voz do Senhor? O Senhor está dizendo: vem, 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 vem para o mistério da oração, vem para o contato com Deus. Não, meu irmão, é muito pouco. Deus quer ter mais intimidade com você. Deus, Ele quer mais entrega sua. Deus, Ele quer mais esforço meu. Deus, Ele quer mais esforço nosso. Deus, Ele quer mais comprometimento. Deus, Ele quer mais compromisso de mim. Eu posso entregar o melhor para Deus, eu posso me esforçar, porque Jesus, se Ele está dizendo: vem Pedro, porque Pedro pode andar por cima das águas. Se Jesus está te chamando nesta manhã, porque você pode andar por cima das águas, você pode. Jesus te escolheu, Jesus te chamou, os céus estão abertos nesta manhã. Feche os teus olhos e venha, feche os teus olhos e comece a falar com Deus. Olá, Pachandarabandora Vassobedarabá, o Rabandorobodo Comando Comandora Sobedarabácia. Meu Deus, abra as janelas dos céus e renova nesta manhã, acrescenta a fé do teu povo, para que o teu povo possa andar por cima das águas. Receba fé, receba ânimo, receba coragem, receba. O Senhor fala contigo nesta manhã. Ele sabe o vento ao contrário que você está enfrentando, as ondas fortes que estão assolando o teu barco nas noites escuras e frias, mas o Senhor está dizendo nesta manhã: não temas, não tenha medo, vem. O Senhor está te chamando, vem. O Senhor está te chamando, vem. O Senhor está te chamando, vem. Isso pode vir, isso faz um propósito com Deus hoje, faz um pacto, faz uma aliança com o Senhor hoje. Vai, fale com Deus, fale com Deus, fale com Ele. Oh, alabantoro vou subir, Pai. Noromondorabachandarabia, uma presença de Deus muito forte aqui. Não temas, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não. Para os montes olharei, olha para o alto. o Senhor virá.
socorro. Socorro chegou. E responderei. Socorro chegou.